O seu Jornal BH News está no ar, está ao vivo, está começando. Bom, recentemente foi aprovado no Congresso a lei que regulamenta distratos de imóveis adquiridos na planta, impondo aí novas regras e novas penalidades. A aprovação dessa matéria trará um grande impacto ao cenário da construção civil e, claro, aos consumidores. Por isso, nós temos aqui em nosso estúdio o advogado Marcelo Marçal, que também é membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Nélio, um prazer estar aqui. Marcelo, um prazer nosso, acredito que o nosso telespectador também. A gente sempre fala que quando tem uma novidade na questão das leis e do nosso comportamento e tem impacto na sociedade, é legal a gente trazer e dar esse espaço para a gente discutir, sempre olhando os dois lados, né? Sem dúvida, a gente costuma dizer que conhecer o direito é direito de todos, né? E é uma das missões principais do advogado, é tentar dirimir esses conflitos, essas dúvidas com equidade, né, com equilíbrio. Então é sempre uma satisfação poder contribuir nesse sentido. E são dois pontos interessantes que temos aqui você como técnico da lei e temos aqui a gente como comunicadores fazendo esse papel. É isso. Bom, eu queria que você começasse, só para a gente conseguir contextualizar aqui para o nosso telespectador, dizer para a gente um pouquinho qual que é o quadro atual, para depois a gente falar quais são as possíveis mudanças. Então, de forma generalista, o que a gente tem hoje nessa relação? Olha, Nélio, basicamente, hoje não existe um entendimento pacificado acerca de quais são as penalidades, quais são as consequências para um distrato. O STJ, ele tentando trazer um pouco de mansidão nessas águas, ele sumulou um entendimento, que é a súmula 543, onde ele criou um patamar que, quando você adquire um imóvel na planta e por motivos particulares, seja por inadimplência, incapacidade, alguma coisa, você resolve declinar o pagamento do contrato e, portanto, não continuar com ele, você poderia ser penalizado entre 10% e 25% do valor pago a título de retenção pelos prejuízos que a construtora eventualmente sofreu. O que você pagou até aquele momento, onde você deixa de honrar o contrato, 25% dele, então, ficaria... Entre 10% e 25%. Entre 10 e 25%. Esse foi o entendimento do STJ. E agora vem um projeto de lei que já foi aprovado no Congresso, está com o presidente Michel Temer para a sanção, que criou algumas regras novas. E essas regras aplicáveis não só às construtoras, mas também aos consumidores, né? E são essas regras que estão causando algum ruído no cenário jurídico de como elas serão enfrentadas a partir de então. E qual, nesse novo, nessa proposta, o que a gente tem de novo, assim, de mais impactante no ponto de vista de diferente com relação ao que temos hoje do quadro? O que vem de maior impacto? O que está chamando mais atenção, sem dúvidas, é o aumento do patamar da multa. Né? O entendimento do STJ que caminhava entre 10% e 25%, agora nós temos a multa entre 25% e 50%. De qualquer das partes? Sim, nós estamos falando de quase dobrar a multa. Então, veja bem, hoje, se nós cancelamos um contrato, temos que debater qual foi o prejuízo. A lei acaba com o debate e ela fixa um patamar. O contrato vai dizer qual será essa multa, independente do prejuízo. E isso é uma questão que vem, de alguma maneira, para o consumidor, criar um certo desequilíbrio. Porque se você for pensar bem, quanto mais você pagar, mais alta será a sua multa, na medida que o valor é taxativo, é fixado, é uma porcentagem, ou 25%, 30%, 40%, 50%. Então, quanto mais se paga, maior é a penalidade. Esse é um contrassenso que esse projeto de lei está trazendo e que está sendo amplamente criticado. Até porque, se a gente pensar que talvez o fôlego e a capacidade de arcar com essa multa, com esse prejuízo, digamos, não pode ser comparado ali entre o vendedor e o comprador. Possivelmente o consumidor ele tem menos poder, né, ali de lidar, com menos condições talvez de lidar com aquele prejuízo. E é interessante você mencionar isso porque esse desequilíbrio, existe uma legislação brasileira que tenta reequilibrar, que é o Código de Defesa do Consumidor. E de alguma maneira o projeto de lei, da forma que ele se apresenta, ele pode confrontar o Código de Defesa do Consumidor. É um desafio para o judiciário brasileiro
dizer qual lei vai imperar. Se é a lei posterior, a lei mais nova, que derroga de alguma maneira aquilo que vai contra ela, ainda que seja uma legislação especial subjetiva, como o Código de Defesa do Consumidor. Porque por hora a gente pode fazer essa avaliação, que o consumidor, quem vende, quem compra, não poderia estar ali na mesma condição, porque é uma relação diferente, né? Sim, imagino. Tá. E, bom, e só para a gente entender então qual que é o processo agora. Ele está para ser sancionado, possivelmente não vai ser mais pelo Temer, por quê? A gente já está praticamente no final do mandato dele. Então, isso deve ir para a mesa do Bolsonaro, possivelmente, não é isso? Possivelmente. Existe ainda, né, uma janela até o final do ano que pode ser que o Temer, até como no apagar das luzes, como um de seus últimos atos, venha sancionar essa lei, porque é uma lei que foi amplamente almejada, sobretudo pelas construtoras, né? E pode ser que isso aconteça. Mas, fatalmente, se não for assim, cairá para o presidente Bolsonaro. Tá. Uma pergunta de sentimento, tá? Se não se atém aí ao número, ao tecnicismo dela. Na sua opinião, o que você tem assistido, essa mudança, ela tem um caráter mais popular ou mais impopular? Ou seja, ela tem mais a aprovação da sociedade ou a desaprovação da sociedade no âmbito geral? Olha, Nélio, tentando ser bem imparcial... Porque economicamente a gente está falando de dois lados diferentes, né? Importantes. De um lado econômico, quem tem o capital, ou que fez o investimento, ou que fez o empréstimo para o investimento, que é o construtor, que é o vendedor, e do outro lado o trabalhador que financiou e que está comprando. Exato. Então, economicamente são lados díspares. Sim. E no final da história, quem está se sentindo beneficiado ou considerado nessa mudança? Olha, a grosso modo, as alterações elas impactam mais para o consumidor. Então, não é uma medida certamente popular. Ela vai causar ruídos junto aos consumidores deste produto, que é imóveis adquiridos na planta. Mas é uma legislação que não pode ser observada somente por esse prisma, porque ela traz também benefícios ao consumidor. Ela protege o construtor, mas também traz benefícios ao consumidor. Um exemplo, por exemplo, dessa proteção. Hoje, existem contratos que prevê uma tolerância de 180 dias para a conclusão do empreendimento. Isso era debatido na justiça, né, se essa cláusula era viável ou não. A lei vem dizer que a partir de agora a cláusula é viável, mas a lei também vem dizer que se o construtor descumprir o seu prazo para entregar a obra após os 180 dias de tolerância, ele vai ser obrigado a fazer a devolução do valor corrigido, acrescido de multa, ou se o consumidor preferir, ele pode continuar com o contrato, mas recebendo 1% ao mês de indenização pelo valor que ele pagou. E veja, 1% hoje é muito superior a qualquer tipo de investimento que você faz. Por mais conservador que seja, você não atinge 1%. Então, tem benefícios para o consumidor, mas, sem dúvida alguma, o que causa mais ruído é o aumento da multa de 25% até 50%. Até porque o atraso no prazo da entrega é uma das maiores e das principais, talvez, reclamações do comprador, sim, né? É um praxe, é muito comum aí as construtoras atrasarem a entrega do apartamento. É muito comum e é o que mais onera o judiciário de processos de indenização. É o consumidor dizendo: houve o atraso na entrega do imóvel, o que eu tenho direito de receber? A lei já vem dizer claramente, ou ele recebe o dinheiro integralmente corrigido em até 60 dias, ou ele vai receber uma indenização de 1% ao mês. Então, traz benefícios também ao consumidor. Não é uma lei que nós podemos de todo dizer que é uma lei ruim. Não. Ela tem alguns exageros, ela tem alguns pontos que vão causar ruídos, mas eu acho que ela também traz benefícios. Tá. Só para a gente fechar, então, caso seja sancionada, passe aí pela mesa do presidente, ela passa a valer de imediato, é isso? De modo que só valerá para contratos assinados a partir daquela data que ela foi sancionada, é isso? Assim esperamos, né? Essa é uma questão também que o judiciário terá de enfrentar, mas por que nós esperamos que ela só vai valer a partir dos novos contratos? Porque essa lei traz algumas imposições para os contratos. Os contratos terão que ter novas questões que antes não era obrigatório. Portanto, se os contratos anteriores já não tinham esses requisitos, não podem ser obrigados nesta nova Porque lei. não existe uma lei de caráter retroativo, né? Não poderia enquadrar no passado, teoricamente seria isso a ideia? Sim, a lei poderia trazer no seu expressamente disposto que ela retroagirá, mas ela é omissa nisso, ela só diz, ela entra em vigor a partir da sua vigência. Então, entendam, existe esta dúvida, mas nós
da classe jurídica, entendemos que os contratos novos serão submetidos a essa lei. Os contratos anteriores permanecerão submetidos ao Código Civil, ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos que eram antes. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, muito esclarecedor, e aí fica aqui o convite. Depois você volta aqui para debater com a gente outros assuntos relacionados, principalmente essa relação de consumo, é uma maravilha, tá bom? Pode sempre conosco, foi um prazer. Boa noite.